Oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo já que eu tô querendo trazer esse vídeo pra vocês, pra compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência desses últimos dias com Deus. Eu passei uma semana muito difícil, onde pequenos acontecimentos e circunstâncias aconteceram na minha vida que ameaçaram abalar a minha fé, abalar o meu espiritual, abalar a minha confiança e a minha esperança em Deus. E no momento de oração que eu tive com o Senhor, eu busquei a presença dele e clamei para que o Senhor falasse comigo através da sua palavra. E foi quando o Senhor me levou a esse texto. E durante alguns dias eu minuciosamente estudei esse texto para poder trazer essa mensagem para vocês. O texto está em 2 Crônicas 18. Eu quero ler com vocês o verso do 1 ao 3. Aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Josafá era um homem temente a Deus. Ele era um servo. A Bíblia nos diz que ele buscava o Senhor, ele obedecia seus mandamentos e ele era fiel a Deus. Certamente Josafá foi um grande rei, porque o Senhor era com ele. Deus prosperou ele foi extremamente abençoado por Deus, com riquezas e glórias em abundância. Josafá não só era servo de Deus, como ele tinha a preocupação e o cuidado em mandar príncipes, sacerdotes e levitas de cidade a cidade do seu reino para levar a mensagem do Senhor, para que todas as nações conhecessem a Deus e a sua vontade. Então, cidade a cidade, ele foi temido entre as nações. E todos os povos que guerreavam contra Judá não prevaleciam. A Bíblia nos diz, no versículo 11 do capítulo 17, que ele chefiou um exército de mais de 1.160.000 soldados. Na história toda de Judá, certamente esse foi um dos melhores momentos para aquela nação. Porém, como eu e você, Josafá é um homem falho. E a história que eu vou contar vai nos dizer que ele tomou 2 decisões erradas na sua vida que acarretou graves consequências, não só para a sua vida e para o seu reino, como também para toda a sua família e toda a sua descendência. A gente se pergunta, né? Como que uma pessoa tão temente a Deus, que obedecia ao Senhor, andava nos caminhos de Deus, de repente arruína toda a sua vida. E isso se explica pelo fato, assim como nos dias de hoje, pessoas que andam com Deus, tão firmes na presença do Senhor, de repente por uma escolha, por uma decisão errada, ela transforma toda a sua vida, arruína toda a sua vida. As decisões que nós tomamos na vida determinam o nosso futuro. E quando decidimos contra a vontade do Senhor, sem a aprovação de Deus, ou até mesmo sem conhecimento do que Deus quer, ou ainda em rebeldia com a vontade de Deus para as nossas vidas, nós arcamos e amargamos sérias consequências para o nosso futuro. No capítulo 18, a Bíblia vai nos dizer que Josafá faz uma aliança com o rei Acabe. Essa aliança era um contrato de casamento entre o seu filho com a filha de Acabe. Então ele se aparentou de Acabe. Porém, Josafá já sabia o tempo que Israel vivia, a época, né, o momento que Israel vivia. Jezabel, que era a esposa de Acabe, era uma mulher ruim. Ela já tinha mandado perseguir os profetas do Senhor. Israel vivia em idolatria aos deuses de Baal. Então, Israel vivia um momento
completamente diferente da realidade de Josafá. Então, Josafá, por que Josafá quis fazer uma aliança com Acabe? O tema da mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é o impacto das nossas escolhas. A vida, ela é produto das nossas decisões. O nosso presente é resultado das escolhas que nós fizemos no passado. E o nosso futuro será consequência das escolhas que nós fizemos agora, que nós fazemos agora. A Bíblia vai nos dizer que Josafá faz uma aliança com um ímpio, né, com Acabe, uma pessoa que vivia numa realidade totalmente diferente da dele. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas com quem a gente se envolve. As pessoas com que a gente se envolve, tanto se for amizade, quanto relacionamento, que se aproxima da gente. Porque a Bíblia nos ensina a não se assentar na roda dos escarnecedores. E às vezes a gente se acha forte o bastante. A gente fala assim, não, eu não vou ser influenciado. Não, isso não vai acontecer comigo. Eu tô muito convicto. E a gente acaba pecando. Porque Lucas 16:8 vai nos dizer que os filhos das trevas são mais espertos do que os da luz. São astutos em tramar e com sutis armadilhas nos induzem ao erro. E provamos trágicas consequências por causa disso. Será que a gente pode se atrever a nos envolver socialmente com pagãos, pessoas ímpias, pessoas que escarnecem de Deus, na certeza que não vamos cair? Será que é prudente da nossa parte a gente fazer isso? Será que você acha que não pode cair? Será que eu posso pensar que não cairei? A Bíblia nos conta a história do rei Salomão, que o rei Salomão era um homem completamente sábio, um homem muito sábio. E em determinado momento da sua vida, por ele se envolver com mulheres pagãs, ele teve um momento da sua vida que ele se envolve com idolatria. Se Salomão, que era um homem tão sábio, caiu, será que a gente pode pensar que não cairemos? O versículo 2 diz que Acabe persuadiu a Josafá para ir com ele e recuperar a Ramote-Gileade. Ramote-Gileade era uma terra que pertencia, em outro tempo, a Israel e que agora não pertencia mais. Esse verbo que foi utilizado aqui no verso 2, esse verbo persuadir, ele denota uma incitação, uma persuasão a agir de forma contrária da vontade de Deus. Aí a gente pensa, não, ninguém me influencia, não, ninguém faz na minha cabeça, né? Não tem nada a ver. E quando a gente vê, a gente começa a se expor a amizades e a situações. E quando nós vemos, nós estamos tão envolvidos que não percebemos que já estamos desagradando a Deus com a nossa conduta, com as nossas atitudes. Acabe estava na intenção de dominar o reino do norte e o do sul, né? Porque Josafá dominava um reino e ele outro. Porém, ele não tinha forças militares para vencer Josafá, porque Josafá tinha um exército muito grande. Então, ele decide fazer uma aliança com Josafá através desse contrato de casamento entre seus filhos. Ele dá uma enorme festa, um banquete para receber ele. Convida Josafá, então, para... Aqui diz que Josafá foi ter com Acabe a Samaria. Então, ele dá um banquete, ele dá uma festa, tramando a morte de Josafá. Porque ele convida Josafá para uma guerra contra um inimigo comum dos dois. Mas a intenção dele era tramar a morte de Josafá.
Porque com a morte do rei de Judá e seu filho, casado com a filha dele, ele controlaria os dois reinos. Então, na verdade, essa aliança de casamento foi uma armadilha que Acabe queria fazer com Josafá. Então, a primeira escolha errada que Josafá teve foi a escolha de fazer essa aliança com Acabe. E agora nós vamos ver a segunda escolha errada de Josafá. Josafá, ele foi convidado a entrar na guerra, no verso 3. E ele diz: serei como tu és, e o meu povo como teu povo. Entraremos contigo na guerra. Como que um homem de Deus diz isso? Como que um homem de Deus fala que será como um ímpio e o povo dele será como o teu? Não existe isso, gente. A Bíblia é muito clara ao dizer que a luz não se mistura com as trevas. Então, duas escolhas erradas que Josafá teve. Primeiro foi fazer aliança com Acabe e segundo foi aceitar ir para essa guerra. Mas, com tudo isso, né? Como homem de Deus, Josafá ainda pede a Acabe que consulte ao Senhor para saber qual que é a vontade dele. Aqui no verso 4. Será que o Senhor aprova ou não? Então, Acabe pediu para reunir cerca de 400 profetas de Baal, ajuntados por eles, e perguntou para eles se eles deveriam subir para lutar na guerra ou não. Porém, todos os profetas, todos os 400 profetas, confirmaram que Acabe venceria a guerra, que ele poderia subir e que ele venceria, que Deus daria a cidade nas mãos dele. Porém, Josafá ainda desconfiou um pouco e disse, ele percebeu, né, que todos aqueles profetas, nenhum daqueles profetas era profeta do Senhor. E ele então pergunta para Acabe, no verso 6, se não tinha ainda algum profeta do Senhor ali em Israel para que eles pudessem consultar. Aí Acabe então responde, há ainda um homem, porém eu não gosto muito dele porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, senão coisas ruins. Então Josafá, no verso 8, diz, não diga isso, né? Chame ele, vamos ouvi-lo. Então Acabe solicita que um de seus servos vão buscar Micaías. O mensageiro, então, enviado por Acabe, ainda quando vai, né, conversar com Micaías e falar para ele que Acabe manda chamar, o mensageiro ainda conta para ele o que estava acontecendo e conta que todos os profetas já profetizaram a vitória. E ainda pede para ele que profetize assim como os outros. Porém, Micaías responde, no verso 13, tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus disser, isso falarei. Então, ele quis dizer, não, eu não vou agir da forma que esses profetas agiram. Eu vou agir da forma que Deus me mandar. Quando ele foi indagado por Acabe, se ele deveria subir ou não a Ramote-Gileade, Micaías responde de forma irônica e sarcástica, dizendo, não, pode subir, a vitória já é sua. Acabe se revolta tanto e se irrita com aquilo porque ele sabia que ele estava mentindo, que ele estava agindo com ironia. Então ele repreende e manda falar assim, não, diz apenas a verdade, só me diz apenas o que o Senhor diz. No verso 15, do 2 Crônicas 18. Então, aí depois disso, é que Micaías profetiza a derrota de Israel e a morte do rei Acabe, no verso 16. E mais, Micaías conta que o Senhor abriu o mundo espiritual para ele e que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, com anjos à sua esquerda, com anjos à sua direita. E o Senhor pergunta aos anjos,
Quem persuadirá Acabe para que subisse e caísse em Ramote-Gileade? E os anjos, então, começam um a sugerir uma coisa, um sugere um jeito, outro sugere outro jeito. Eles começam, os anjos, a sugerir formas de fazer com que isso acontecesse. Que Acabe decidisse subir a Ramote-Gileade. Tudo isso na profecia de Micaías, tá? Micaías contando a Acabe a profecia que o Senhor deu para ele. A visão, né? No verso 19. Quando então Micaías conta que quando o Senhor estava perguntando aos anjos, né, quem faria isso, a Bíblia nos diz no verso 20 que sai um espírito e se apresenta diante do Senhor e diz: eu o persuadirei. Os exegetas dizem que essa palavra espírito diz respeito a um demônio ou o próprio Satanás, não era anjo. É importante lembrar, pessoal, que Deus, ele é absolutamente soberano sobre tudo e todos. Ele está no controle tanto do mundo natural quanto do mundo espiritual. Deus é bom, tá? Ele não faz mal, mas ele pode usar, inclusive, o diabo como seu instrumento para punir ou julgar o mal para operar a sua vontade. Então, esse espírito que se apresenta diante do Senhor, dizendo que ele o persuadiria, a Bíblia nos diz que não era um anjo, era um espírito ruim, um espírito mau. E ele diz aqui no verso, o Senhor ainda pergunta: com o quê? E ele diz: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz assim. Então, o Senhor permitiu que o espírito fizesse aquilo, porque ele viu que aquilo daria certo. Não, isso realmente vai funcionar. Pode ir e fazer. Então, até para atuar o demônio, né, o espírito, ele precisou da permissão de Deus. Martinho Lutero escreveu certa vez que o diabo está na coleira de Deus. Ele é servo, não no sentido positivo, de que ele faz a vontade de Deus por prazer e disposição, mas como um escravo. E quando ele quer revelar a sua ira e disciplinar o seu povo, ele pode lançar mão do mundo espiritual das trevas como seu instrumento, segundo a sua vontade, para cumprir o seu propósito. E Deus, meus irmãos, ele permitiu e ordenou que esse espírito enganasse Acabe para puni-lo, para que ele viesse a morrer. Ele poderia ter impedido se ele quisesse, mas ele não quis. E esses profetas que profetizaram só coisas boas para Acabe, ele estava sob influência desse espírito que colocou mentira nas bocas desses profetas. Porque o Senhor tinha autorizado esses demônios a colocar essas mentiras nas bocas dos profetas. E Deus é tão misericordioso com Acabe e com Josafá, que ele ainda revela a verdade e a sua vontade pela boca do profeta Micaías a todas as pessoas que estavam presentes, que aqueles profetas ainda estavam sob influência maligna. Então o Senhor deu essa profecia a Micaías como um ato de misericórdia por Acabe e Josafá, para que eles tivessem a oportunidade de escolher entre fazer o que o Senhor estava mandando ou não. Eles tiveram a oportunidade de escolha. Mas Acabe não dá crédito ao profeta do Senhor, Micaías. Ele prefere ouvir os 400 profetas falsos que só profetizavam coisas boas, prosperidade, como nos dias de hoje. As pessoas, elas não querem ouvir o que Deus tem a dizer. Se chamarmos uma pessoa para conversar e mostrarmos na palavra para ela o que ela deve fazer,
segundo a vontade de Deus, que nos é revelada pela Bíblia, ela se aborrece. Hoje em dia é assim, a gente mostra uma coisa na Bíblia, a verdade de Deus, a pessoa fica brava com você, fica com raiva, se aborrece, fala que você tá falando groselha. Hoje em dia é assim, as pessoas querem ouvir só o que elas querem, não a verdade de Deus, não o evangelho genuíno que é revelado ao Senhor revelado do Senhor através da Bíblia. Pois elas querem ouvir palavras que vão sustentar e endossar a sua própria opinião, não o que contraria a sua vontade. Então a Bíblia vai nos dizer, então, que Zedequias, né, o mensageiro, ele e um dos profetas falsos também, ele fere a Micaías no rosto, né? Não sei se foi com tapa, com murro, a Bíblia não diz. E o verdadeiro profeta de Deus, Micaías, ele vai preso e ele fica preso e sem comer, segundo a ordem de Acabe. Diz na palavra de Deus que ele comeria o pão da angústia. E ele viveria de pão da angústia com água de angústia até que eu volte em paz. Então Acabe diz, quando eu voltar em paz, cuido dele. Então Micaías ainda foi ousado. E ainda, mais uma vez, com convicção, falou do que Deus tinha falado para ele, dizendo assim, se o Senhor voltar em paz, Deus não falou por meu intermédio. Ou seja, se o Senhor voltar em paz, Deus não falou através de mim. Ainda, mais uma vez, realçando o que Deus tinha falado para ele. Como um último alerta, né? Agora, vem algo muito enfático. Acabe trama a morte de Josafá. Josafá aceita, contudo, mesmo ouvindo Micaías, mesmo ouvindo a profecia, a visão que o Senhor deu a Micaías, ele mesmo assim, ele decide subir com Acabe a Ramote de Gileade. E agora vem um fato enfático, que é quando a forma que Acabe trama a morte de Josafá. Sabe como que Acabe tramou a morte de Josafá? No versículo 29 ao 31, ele falou assim, olha, Josafá, você vai pra guerra com seus trajes de rei, com seus trajes reais, enquanto eu vou disfarçado para lutar. Então, Acabe, ele se reveste de toda a armadura para ele ir pra guerra, enquanto o bobo do Josafá vai de coroa, de trajes reais de rei. Josafá vestido de rei, com coroa, todo com seus trajes reais, Acabe com suas armaduras normal de guerra. Quando eles chegam lá no campo de guerra, o que o rei da Síria, né, que é o inimigo deles, a Síria é o exército que eles iriam lutar contra, né, que é um inimigo comum de Josafá e de Acabe. O que o rei da Síria diz quando está indo para a guerra? Diz assim, no verso 30, não se preocupe em lutar nem com grande nem pequeno, só contra o rei de Israel. E o que acontece então? Eles chegam lá no campo de guerra, vê Josafá, todo de rei, todo trajado, e pensam que era o rei de Israel. Acabe está disfarçado com suas armaduras. Então, o que acontece? O seu exército e os seus soldados cercam Josafá para matá-lo, pensando que ele era o rei de Israel. Olha para você ver como Acabe foi esperto. Cercam ele a ponto de matá-lo. Aí é quando Josafá clama ao Senhor. A Bíblia nos diz que ele clama ao Senhor. No verso 32 diz, porque sucedeu que vendo os capitões dos carros no verso 31. Sucedeu, pois, que, vendo os capitões dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Eles queriam matar o rei ali. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou,
e Deus os desviou dele. Então o Senhor teve misericórdia de Josafá e ainda ouviu o clamor dele e desviou os soldados. Eles então percebem no versículo 32 que não eram o rei de Israel, né? A Bíblia diz que Deus desvia ele e Josafá foi salvo. Aí o que acontece? Continuando, né, a história. Irmãos, importante, só uma coisinha. Quando Deus quer livrar um homem, o inferno todo pode se reunir, a humanidade toda pode se reunir, que eles não conseguem tocar nesse homem. Agora, quando Deus quer punir e julgar uma pessoa, pode o inferno todo e a humanidade toda, o céu inteiro tentar impedir, que eles não conseguem. Ninguém livra uma pessoa das mãos do Senhor. Tanto se for pro bem, quanto se for pro mal. E Deus faz o que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele é soberano e a vontade dEle é a suprema. Simplesmente, então, continuando a história, a Bíblia diz que um soldado a esmo, né? A palavra que é usada aqui diz que um homem na sua simplicidade, na sua simplicidade, quer dizer, por acaso, atirou uma flecha contra os israelitas e feriu ao rei de Israel. Irmãos, vejam bem, qual soldado que numa guerra atira uma flecha por acaso? Na sua simplicidade, que quer dizer, eu pesquisei, quer dizer, tipo, por acaso, a esmo. Tipo, não mirou, simplesmente atirou. Quem faz isso numa guerra? Sem direcionar, sem mirar? Ninguém. Nenhum soldado é tão imprudente a ponto de fazer isso, desperdiçar flecha, porque naquela época era flecha, né? Qual soldado que faria isso? Isso a gente vê que é coisa de Deus. Era um plano de Deus. Foi Deus quem deu o destino daquela flecha. E aonde essa flecha foi parar? A Bíblia nos diz que a flecha, vou até procurar aqui, ó, no versículo 33, feriu o rei, então o homem na sua simplicidade armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Irmãos, essa flecha atingiu um lugar entre a couraça do peito e do abdômen. Então era uma fresta que tinha entre as armaduras de Acabe e essa flecha passou bem no meio. Essa flecha, irmãos, ela foi direcionada por Deus. Deus que deu a direção para ela atingir naquele lugar. Porque foi, imagino eu, num momento que Acabe se descuidou ali, que ele se mexeu, que abriu uma brecha, a flecha passou ali por dentro. Pode-se dizer que era um lugar quase que impossível de ser atingido, mas foi atingido nesse lugar. E a partir daqui a gente pode tirar outro ensinamento. Muitas vezes a gente pensa que estamos completamente revestidos de proteção, que não seremos atingidos pelo inimigo, que não seremos influenciados. Não, eu tô firme, eu tô forte, não vai ter nada que vai me abalar. Não, eu tampo todas as brechas, né? Você se considera forte demais. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a errar, todos nós estamos sujeitos a cair. Quem pode se atrever a dizer que está forte o bastante para se colocar em determinadas situações? Aqui nos diz que essa flecha atingiu uma brecha, uma fresta entre a couraça de proteção. E através de uma minúscula brecha que nós damos na nossa vida, nós somos derrubados. Por esse motivo, nós devemos estar em constante oração, vigilantes, buscando a face de Deus, obedecendo o Senhor em todos os seus mandamentos e procurando estar cada vez no centro mais da vontade de Deus. Porque, irmãos, olha para você ver,
numa mínima brecha, Acabe foi atingido e a Bíblia vai nos dizer que ele morreu. Depois disso, Deus decide tirar, né? Deus decide tirar a vida de Acabe. E foi com uma flecha lançada ao vento, sem mira, sem intenção, simplesmente assim. Deus é Deus. Tem pessoas que focam tanto no inimigo, tanto em Satanás, que acabam se esquecendo de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas ele também é justiça. E vamos focar em Deus, irmãos. Vamos focar no Senhor. O mal está sob controle de Deus. E o mal que está atingindo a nossa vida tem uma razão da parte do Senhor. Você tem que focar em Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. E se o mal está nos atingindo, é sob a permissão de Deus. E Deus está controlando até isso nas nossas vidas. Vamos focar em Deus, vamos parar de colocar tudo a culpa em Satanás, irmãos. Muitas coisas que acontecem na nossa vida são frutos de escolhas erradas que nós mesmos fazemos. As coisas que a gente planta, a gente colhe. A gente colhe tudo que a gente planta. Eu vou terminar a mensagem dizendo para vocês, o personagem aqui em questão não é Acabe, mas eu trouxe essa mensagem, esse pequeno colocação em relação a Acabe, para que nós sempre estejamos vigilantes em oração e tampando todas as brechas. Mas o personagem principal aqui é Josafá, porque Josafá, ele foi um grande homem de Deus, mas ele foi cismar de fazer aliança com Acabe e ele pagou caro por todas as suas escolhas erradas. Então, a Bíblia vai nos dizer, olha, vou abrir aqui para vocês, no capítulo 21, diz que depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Zarial, e Micael, e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro, e de coisas preciosíssimas com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeroão, que era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns príncipes de Israel. Versículo 6. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha filhas de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Quero abrir ainda o verso 3 e 4 do capítulo 22. Também andou este, né, aqui já dizendo do neto do rei Josafá. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para sua perdição. Então, a Bíblia nos conta que seu próprio filho mais velho, por influência dos caminhos de Acabe, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ele subiu ao reino, né? Quando ele subiu ao reino, ele matou todos os seus irmãos. E a Bíblia diz também que o seu neto também fez tudo de acordo com os caminhos que Acabe andava. Porque eles foram influenciados. Então, essas escolhas que Josafá teve na sua vida não acarretou problemas só para ele. Acarretou problema para ele, para o seu reino e para toda a sua geração. Então, eu quero deixar para vocês, para finalizar a mensagem, duas conclusões. A primeira, decisões erradas acarretam trágicas consequências, não só para você, mas também para toda a sua família. Segundo, desobediência à voz de Deus nos coloca em situações difíceis as quais não precisaríamos estar inseridos.
que é no momento em que ele decide ir para a guerra, né? É a segunda escolha errada que ele teve, que ele decide ir para a guerra. Ele foi colocado numa situação, num cenário ali de morte. Ele passou por um momento ali de aflição que ele não precisava estar passando, né? De acordo com uma escolha errada que ele tinha feito. Irmãos, Josafá, ele estava num cenário de morte, cercado de inimigos, mas a Bíblia nos diz que ele clamou a Deus e o Senhor, com sua imensa misericórdia e bondade, mudou aquele cenário, o socorreu e o salvou. Se você ainda hoje clamar ao Senhor, pedir misericórdia, confessar que tomou decisões erradas, que agiu contrário à vontade de Deus, se arrepender e abandonar os seus maus caminhos, eu tenho certeza que Ele vai te socorrer. Porque o Senhor, Ele é misericordioso e Ele não abandona aqueles que nele confiam. Eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus te dará uma vida completamente abençoada, assim como era a vida de Josafá quando ele andava nos caminhos do Senhor e quando ele seguia a vontade de Deus. Josafá, ele teve humildade para reconhecer o seu erro e clamou a Deus arrependido. Peça perdão a Deus hoje. Humilhe-se diante de Deus. Ele está pronto a te ouvir. Se você ainda hoje não entregou a sua vida a Deus, não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não conhece esse Deus, se aproxime do Senhor, faça um propósito, crie um vínculo com Deus, passe a conhecê-lo através da sua palavra, através de cultos. Deus está pronto para te salvar. Deus, Ele te ama e Ele quer te abençoar, mas Ele não vai abençoar você se você andar nos caminhos errados, fazendo escolhas erradas contrárias à vontade de Deus. Foi essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração, num momento de muita aflição que eu estava passando, e o Senhor me trouxe essa mensagem. Essa mensagem, ela transformou a minha vida, ela transformou a minha semana, ela transformou meus dias. Cada vez que eu estudava mais em cima dela, o Senhor me revelava coisas novas. Por isso que eu demorei um pouco para trazer para vocês essa mensagem. Mas eu espero que a partir desse vídeo, você que está assistindo, possa compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com essa mensagem, que o Senhor possa transformar a sua vida e que essa mensagem possa edificar a sua vida de alguma maneira. Eu quero orar com você agora e pedir para que o Senhor e que o Espírito Santo haja na nossa vida, haja na sua, na minha vida, convencendo do pecado, convencendo das nossas escolhas erradas e nos conduzindo para o caminho da salvação. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração e que o Senhor ministrou primeiramente a mim, Senhor, e que agora, Senhor, essa mensagem possa ser usada, Deus, para alcançar vidas, Deus, e que vidas possam ser transformadas, Deus, que os seus ensinamentos que tiramos aqui, Senhor, possam servir, Senhor, para as pessoas que estão assistindo, Deus, e que o Senhor opere de forma grandiosa na vida dessas pessoas, Senhor, tanto na vida deles como na vida da família, Senhor, e de todos que estão assistindo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus, de estar na sua presença, pela oportunidade, Deus, de poder ouvir a sua voz, Deus. Ah, Senhor bendito, tu és maravilhoso, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e que vocês possam compartilhar essa mensagem, curtam, comentam, para a gente aumentar o engajamento desse vídeo e que pessoas sejam alcançadas por esse vídeo, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.